Eclipse lunar no eixo Touro e Escorpião, de 16 de maio de 2022. Primeira parte, por Kátia Vivas, Rasgando os Véus. Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga e hoje a gente vai falar um pouco sobre o temido eclipse que vai acontecer agora no dia 16 de maio, tá? Esse é um dos eclipses bastante tumultuadinhos, né? Que vai mexer com muita coisa. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todo eclipse mexe com a gente, né? Todo eclipse ele vai, na verdade, precipitar coisas que estavam para acontecer, né? E no caso, né, do eclipse lunar, né? E esse é total, em que a lua que está eclipsada, é sempre você tem, né, na verdade, mais medo e mais reatividade ao longo do período, tá? Lembrando que os eclipses têm a duração de pelo menos 6 meses, né? Alguns acreditam que só quando retoma ao próprio, né, daria um ano, enfim, mas já é bastante coisa, né? Então vamos lá. Então são as situações culminantes que chegam aí. É, no caso do eclipse solar, a gente tem assim as emoções e sentimentos, coisas da Lua, as coisas do passado retomam, né? E sempre que tem muito sentimento envolvido, a gente acaba muitas vezes deixando que as coisas transbordem, né? Passem um pouco da medida e fica muito aparente. Então, é sempre mais tumultuado por isso, tá? É, no caso do eclipse lunar também, tem um aspecto aí que muito assim, que fala um pouco, é como se a gente tivesse também toda essa emoção carregada, é porque tem uma nostalgia, tem um sentimento assim de que a gente está deixando um momento da vida, né? E aí, né, a gente é como se a gente precisasse reordenar uma série de coisas. A gente vai trazer muitas emoções reordenadas. E nesse caso, a gente está falando do eixo touro-escorpião, que não é qualquer coisa. O eixo touro-escorpião, a fatura vai ser cobrada. Alguém tem que pagar essa conta. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, é uma coisa assim bastante forte, porque é onde a gente sente mais as coisas, né? Touro é a matéria, é o concreto, é aquilo que eu sinto. Além dos prazeres, também, né, os desprazeres, tá? E escorpião é a crise, né? Escorpião é aquilo da minha psique, aquilo que eu não consigo reorganizar, que, enfim, que não está claro para mim, né? É, então, é um período, assim, em que o jogo de esconde e mostra, né? Oculta e traz à luz, expande e procura segurar, né? Essas sombras, essas coisas que a gente muitas vezes não domina. Bom, primeiro conselho é ficar em contato com o seu eu interno, né? Com o seu sentimento, com o seu ser interno. E aí praticar as coisas que você já está acostumado a fazer, como para alguns rezar, para outros meditar, né? Entrar em contato com o seu interior mesmo, tá? Fazer exercícios de respiração, enfim, essas coisas sempre ajudam bastante aí, tá? Mas no fundo, o que todo esse momento quer te apresentar é a necessidade de você fazer, né, de você soltar amarras, fazer câmbios, fazer mudanças extremamente mais profundas na sua forma de pensar, na sua forma de agir, tá? E estamos falando de touro e escorpião, de também como você gere os seus recursos, tá? Nós temos nesse eclipse muita energia de água e energia mutável, tá? Ou seja, é, as coisas podem ser moldadas, mas também você muitas vezes foge um pouco, você não, as coisas escapam um pouco pelas mãos. Essa é a sensação que dá. Mas, de qualquer maneira, é um momento da gente fazer perguntas difíceis, principalmente porque Touro e Escorpião também falam das relações íntimas, né? Dos recursos que você bota também, da intimidade que você coloca aí, né? Então, são as relações mais íntimas, mais próximas. Então, é aquela hora de você fazer as perguntas difíceis, né? Bom, não bastasse só isso tudo, ainda temos algumas coisas para juntar nessa questão toda. Bom, a gente está vendo uma mudança de energia no céu,
muitas coisas que estavam em Peixes começam a caminhar para Áries. Vênus entrou em Áries, até fiz um vídeo sobre isso, né? Tá aí na playlist. E agora, recentemente, no dia 11 de maio, quem entrou foi Júpiter, né? E depois vai entrar Marte, não é isso? Depois vai entrar Marte, 25 de maio. Então, assim, a coisa vai andar. Para onde é outro problema, né? Mas, enfim, as coisas vão caminhar, né? Peixes é um signo muito intuitivo, é muito intimista, mas Áries não. Áries é um signo de ação, né? Só que, às vezes, essa ação, essa ousadia, essa vontade de fazer, às vezes extrapola um pouco. E aí acaba se tornando, né, precipitação, excesso de confiança. Principalmente porque no momento do eclipse a gente vai ter Netuno e Marte conjuntos em Peixes, né? Então isso dá uma certa nebulada na coisa, né? Ou seja, aquilo que eu vejo. Imagina você, quando você entra na praia, na água, você olha para baixo, você vê seu pé, mas seu pé sempre fica meio deformado. Então é mais ou menos esse o processo, tá? Ao mesmo tempo em que Marte ativa esse Netuno, então vai ativar suas ânsias, seus desejos internos. Netuno é sempre um planeta que fala de idealismo, né? Então isso tudo vai modificar em você, vai se acelerar, mas ao mesmo tempo também faz com que às vezes você veja as coisas de uma maneira mais profunda ou menos real do que realmente elas são. Então, carece aí junta com o Júpiter em Áries, então dá uma autoconfiança baseada em quê? Em nada, né? Então, é importante a gente saber que nem tudo realmente é exatamente como parece, nem a gente, às vezes, consegue se autoavaliar, né, de uma forma muito clara em momentos como esse, ainda mais durante um eclipse. Bom, junta-se aí a Vênus, que está em Áries, linda e charmosa, mas encontra Quíron, tá? Então, as crises de identidade, eu já tinha falado no vídeo anterior, em que eu falei sobre a Vênus em Áries, né? Sobre a questão das mulheres se colocarem, falarem das suas questões. Mas, por outro lado, também vem toda uma onda de repressão, porque você sabe que a toda ação corresponde a uma reação de igual ou maior, né? De igual intensidade, às vezes maior, né? Mas, enfim. Então, primeiro, essas feridas emocionais, Quíron, né? O processo Quíron também é uma crise de cura, então isso precisa ser visto, tá? Esse feminino combativo tem muitas bandeiras para hastear, muitas bandeiras para lutar. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, que querem retroceder toda a legislação com relação ao aborto, né? Uma conquista feita, acho que nos anos 50, se não me engano, que estão sendo revertida. Gente, ninguém gosta desse tema. Ele é triste, principalmente para a pessoa que está ali no processo. Mas vamos conversar que tem muitas cabeças nesse universo, para ser só a minha ou a sua que tenham razão, né? E eu acho que quem tem que ser ouvida nesse processo é principalmente as mulheres, né? Como está na casa 2 do mapa levantado para o Brasil, nós estamos falando também da questão da economia, né? Tudo vai mal, né? Tudo. Então, eu não preciso me estender muito por isso daí. O eixo Touro-Escorpião já fala disso tudo, tá? A gente tem ainda alguns aspectos, já falei do Netuno e Marte, né? Que além de outras coisas, ele, junto com Júpiter em Áries, enfim, essa conjugação de planetas, e tem mais coisa envolvida, eles meio que rasgam o véu, sabe? Não dá mais para bancar o bobo. Não dá mais para acreditar na carochinha. Vamos aos fatos, né? E aí tem muita coisa que eu quero chamar aqui nesse mapa, porque tem muitas situações difíceis, mas não é difícil de desespero, não, gente. É que a gente tem que encarar. Lembra que eu falei no começo das perguntas difíceis que a gente tem que fazer e ouvir as respostas, né? E a partir dali trabalhar no sentido de reorganizar a vida, contar com o que é fato, com o que é real, né? Bom, aí o que eu falo aqui, né? Primeiro, Mercúrio está retrógrado nesse mapa do eclipse em Gêmeos, fofocas, maledicência, disse-me-disse, né? E aí é que a gente vive um processo de fake news, essas coisas todas. Então, veja só comigo como é que a coisa tá. Marte com Netuno, a ação nebulosa, né?
Tem o Mercúrio retrógrado em Gêmeos, fofocas, fake news, né? Na casa 3 e 9. E aí eu quero fazer aqui uma observação com relação à imprensa e às mídias. Não vou entrar na discussão, quem sou eu, né? Mas, assim, é muito importante que, nessa conjuntura que eu estou falando, né? Mercúrio também, ele nesse mapa, ele vai estar conjunto com o Sol em oposto à Lua. Ele participa também dessa lua e dessa lua cheia e desse eclipse. E aí ainda cutuca lá a Lilith em Gêmeos, quadrada com Marte e Netuno. Deixem que digam, que pensem, que falem. E a imprensa vai fazer o quê? Ela vai continuar só no âmbito do tocar fofoca? Não estou falando mal da imprensa, ela é ultra necessária e importante. Mas vamos aprofundar as coisas, vamos nomear as coisas, vamos realmente dizer o que importa, vamos aos fatos, né? Mais que aos fatos, vamos relembrar a história, vamos trazer, né, uma realidade não distorcida. Que eu já falei no outro vídeo, às vezes as coisas estão acontecendo num show de comunicação, que parece mais um programa de auditório do que realmente um jornal, um telejornal, e embaixo é que vai passando as notinhas das coisas. E tem muita coisa acontecendo no mundo, né, gente? A gente tem que fazer uma seleção realmente, estabelecer prioridades, né, e ter clareza, o que é difícil nesse período, eu concordo, mas é importante ter clareza, né? Bem, além disso, eu vou ter, né, participando desse processo todo, o nosso querido Saturno. Saturno, ele faz já um aspecto duro aí com os nodos, né, e entra também nesse eclipse, né, com o Sol e com a Lua, tá? E vai reativar aquela quadratura entre Urano e Saturno. Ou seja, tudo aquilo é preciso estruturar as coisas, concretizar as coisas. Não dá mais para adiar os desafios, né? Os desafios estão aí. Mudança climática, principalmente, gente, Plutão não, o Urano em Touro, não dá mais para a gente discutir bobagens, tá? Bom, eu vou parar por aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui um pouquinho mais curto, só falando, né, sobre essas feridas emocionais que precisam ser curadas, da gente estar atento, alerta e fortes, porque esse eclipse, ele é brabeira. Mas eu volto para falar um pouco mais detalhadamente. Kátia Vivas, astróloga e taróloga. Se você curtiu esse vídeo, curte aí e eu vou pro próximo. Até já!